Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula, nossa videoaula. Hoje o nosso conteúdo será diferente do conteúdo anterior, como nos vídeos anteriores. E vamos ao que interessa, vamos nos aprofundar nesse conteúdo novo. Então, o nosso tema hoje é incompatibilidade na educação física. A questão da incompatibilidade na educação física sugere ramos da educação física diferenciados, tanto na área de licenciatura, bacharel, na área da saúde. Então, essa questão de incompatibilidade são as dificuldades que o profissional enfrenta, são as dificuldades que até o aluno que está estudando educação física pode estar sofrendo naquele momento e ao decorrer da sua vida acadêmica ele vai compreender melhor essa questão de como portar um aluno, como se mostrar como professor, as dificuldades de apresentar um bom conteúdo, as dificuldades de apresentar uma boa matéria, de trazer uma diversificação de conteúdo, trazer a questão de material adequado para aquela faixa etária e até a questão de teórica, como que eu posso estar colocando a educação física, que é uma matéria prática, em questão teórica. No ensino médio, por exemplo, essa questão educação física teórica, ela é muito combatida, ela entra muito em combate com o professor e aluno e professor, porque nós crescemos com a mentalidade de que a educação física ela é uma matéria prática e não uma matéria teórica, mas na verdade necessita muito da teórica para a realização da prática. Então existe muita incompatibilidade na nossa área, tanto no nosso público-alvo quanto preconceitos de uma comunidade, de uma sociedade. Nós percebemos muito quando nós vamos assistir um filme. Aqui no Brasil, o professor de educação física é visto como apenas um professor. Às vezes nem isso, às vezes é o cara que cuida das crianças, é a professora que cuida das criancinhas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em outro país, a educação física ela é vista como algo, o professor de educação física em si é visto como um profissional, uma pessoa que vai levar o aluno a ter um futuro na vida, a ter um futuro acadêmico, a ter uma profissão. Então, nos Estados Unidos, nós observamos em filmes, em séries, em livros, que nos Estados Unidos, eles valorizam o profissional, valorizam a nossa área. Tem material adequado, tem quadra, tem jogos entre classes, jogos entre outras regiões, entre si. Existe a probabilidade de conhecer outros jogos e eles têm muita teórica. Eles não só proporcionam a prática, como proporcionam a teórica. Então, nos Estados Unidos, nessa questão de comparação com o Brasil, a educação física é vista como algo muito grande que pode proporcionar àquele adolescente, àquela criança, uma vida esplêndida academicamente e profissionalmente. Aqui no Brasil já não é tão colocado a educação física como algo fundamental. A educação física ela é mais deixada de lado do que destacada. Então, hoje, as matérias essenciais são matemática e português. Matemática, português, na área de linguagens, história, artes,
essa questão já também é deixada de lado. Não é deixada de lado, mas não é colocada como destaque, assim como a educação física. Então, aqui no Brasil, o português e a matemática prevalecem. E lá nos Estados Unidos, a educação física já é inserida nessa matemática e português. Então, a educação física já é algo acima, que é colocado para os alunos, que é dando várias opções de esportes, várias opções de como posso realizar. Lá tem ginásios que favorecem não só a criança e o adolescente, mas como os adultos também que praticam a educação física, praticam o esporte. E aqui é muito difícil nós termos uma quadra que proporcione todos os tipos de esportes possíveis naquela quadra, naquele ginásio, naquele clube. Nós não temos isso. Podemos até ter, mas é uma questão assim, só vôlei e futsal, ou só vôlei, futebol e tênis. Então é uma questão assim que não é muito explorada, como em outros estados. Então a nossa incompatibilidade na área da educação física, ela vem desde a nossa questão educacional. Então, desde que nós nos conhecemos, desde que eu me conheço, desde quando eu era criança, a educação física, ela não era de tão grande importância, porque nós observávamos que a educação física era deixada de lado por conta de não ter quadra, não ter um espaço adequado, não ter material. Então, desde que eu me conheço nesta área, eu não vejo que a educação física é valorizada, é trazida como foco, mas sim uma questão secundária. Então, hoje, nos nossos tempos em que nós estamos vivenciando, a educação física ela é deixada de lado, em segundo plano, e prevalecendo português, matemática, química, física, essas questões. Às vezes, o aluno ele se sente menosprezado porque não sabe essas questões. Então ele se dedica, mas ele não tem um resultado bom nessas matérias. Mas nas áreas de artes, história, educação física, ele é o melhor. Ele tem notas altas, ele faz um bom trabalho, ele tem uma ativação, ele é muito ativo nessas matérias, mas quando coloca a nota dele nessas matérias de português, matemática, física e química, o que vai pesar mais hoje em dia aqui no Brasil? Vai pesar mais essa questão de matemática, química, física, português, todas essas matérias vão pesar mais, porque nós aprendemos em vestibulares, em Enems, em faculdades, que eu preciso ter uma boa oratória, eu preciso saber as regras de português, eu preciso saber as regras de química e física para eu ser excelente profissional. E na verdade, o excelente profissional tem a sua qualidade, tem a sua característica em outra matéria, em outras regiões que ele pode estar aplicando essas qualidades. Como, por exemplo, vou colocar eu como exemplo. Eu não sou boa em matemática. Nunca fui boa em matemática. Mas eu fui muito boa em biologia. Sempre fui boa em biologia. Então, eu não me sentia bem quando eram colocados essas questões de matemática e biologia. Eu me sentia um fracasso, porque a matemática era o que pesava mais que a biologia. A biologia, no contexto educacional, não era tão valorizada quanto a matemática. Então, para um aluno ser nota 1000, o aluno tinha que ser bom em matemática. E se você é bom só em biologia, você não é um aluno nota 1000. Você é um aluno regular.
Então, existia essa questão de que uma matéria pesava mais que a outra e o aluno se sentia prejudicado, o aluno se sentia menosprezado por conta desse peso. Então, hoje em dia, eu vejo que não é porque eu não sou boa em matemática que eu não sou capaz de realizar outras funções, não sou capaz de realizar questões de química, questões de português, questões de artes, de literatura. Então, não é porque eu sou ruim em uma matéria que eu vou ser ruim em todas as matérias. Então, cada aluno ele tem a sua especificidade e as suas qualidades. Então, o profissional tem que explorar todas essas questões do aluno, tanto na área da licenciatura quanto na área de bacharel. Se o seu aluno tem dificuldade na esteira, tem dificuldade em caminhar, em correr, você não vai colocar essa atividade para ele. Você vai colocar uma outra atividade que vai favorecer a ele, que vai trazer a autoestima dele. É a mesma questão que eu coloquei aqui da matemática e biologia. Ele não vai se sentir bem, ele vai se sentir incapaz de realizar aquela função e vai acabar desistindo da academia. E não é isso que nós queremos que o aluno se desenvolva, evolua na academia. Então nós temos, hoje em dia, muitas incompatibilidades, muitas dificuldades na nossa área, que não é vista. A população em si não consegue observar essas questões que nós, profissionais da área da educação física, vivenciamos. Então, a nossa aula vai ser em torno disso, da nossa dificuldade na nossa área da educação física. A educação física. Lei de diretrizes e bases, nós iniciamos com essa questão. Aqui é mais a questão de licenciatura. A lei de diretrizes e bases é uma lei que orienta o profissional, que orienta o educador, como que ele vai aplicar a sua aula, quais são as leis que regem a sua aula e que o aluno possui. Então, o aluno possui esse direito, esse dever, assim como o profissional da área tem esse direito e esse dever, que devem ser cumpridos dentro da comunidade escolar. Então, a lei de diretrizes e bases são as leis que regem a nossa aula, o nosso conteúdo. Como que aquele indivíduo, aquele adolescente, ele vai estar desenvolvendo na aula. Eu posso estar colocando ele em outro determinado local, eu posso retirar ele da minha sala, eu posso retirar aquele aluno da minha aula, eu posso banir aquele aluno, eu posso obrigar aquele aluno a realizar. Então, a lei de diretrizes e bases é ela que vai direcionar o profissional às questões que ele deve seguir. Então, ele tem normas, ele tem deveres, ele tem os seus direitos. Assim como o aluno também tem o seu direito de ter a educação física, o aluno tem o direito de ter esse contato com o desenvolvimento corporal, ele tem que ter esse contato com a expressão, ele tem que ter contato com lutas, esportes, ginástica, jogos. Ele precisa disso, é a lei que estabelece isso, que é o direito da criança e do adolescente de receber essas questões, esse plano de ação, esse plano de aula. Então, na lei de diretrizes e bases, na LDB, nós temos artigos. Então, esses artigos serão que direcionarão o educador como ele deve agir. Então, no artigo 26, nós vemos que os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base
comum, base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia e da clientela. Então, o currículo do ensino fundamental e médio deve ter uma base nacional comum. Uma base nacional comum é a lei do estabelecimento, a lei da escola deve ser comum, deve ser nacional. Então, no Brasil, todas as escolas possuem essas normas, essas regras em todos esses estabelecimentos, e eles têm em comum que observam a clientela, o público-alvo, a comunidade, a cultura daquela comunidade, a questão da economia daquela região. Então, os currículos do ensino fundamental e médio, eles devem ter uma base nacional comum, uma base nacional em todos os estabelecimentos. E deve exigir naquela base nacional comum um sistema de ensino e estabelecimento escolar de uma maneira diversificada, orientando o profissional, orientando os alunos, os pais, os responsáveis. Então, esse artigo deixa bem claro que no estabelecimento escolar deve-se ter essas normas, essas regras que estão especificadas, o profissional, como o profissional deve agir, quais as leis, quais os deveres que o profissional deve cumprir, a questão do aluno, a questão do auxílio que o aluno deve ter, o auxílio que a escola deve proporcionar a ele. Então, a escola em si, ela precisa desse material didático, desse material colocado na escola, para que os pais possam estar observando, lendo que naquela escola tem regras, tem deveres, tem leis que estão naquele livro, naquele documento, e que fazem parte do cotidiano escolar, do cotidiano da criança. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, na educação básica, a educação física deve se fazer presente, ela é obrigatória, sendo sua prática facultativa ao aluno. Então, nesse momento, nós vamos entrar numa questão de: eu posso obrigar a criança a realizar atividade? Eu posso colocar o aluno em outros lugares? Eu posso modificar a minha aula? Eu posso... Então, é aqui que nós vamos observar essas questões do facultativo, não obrigatório. Facultativo é o aluno escolhe fazer, não é obrigação. Hoje nós temos a ideia de que é obrigatório fazer educação física, ou é obrigatório fazer artes e literaturas. Hoje essa nossa questão da LDB, ela está sendo modificada, tanto na área infantil, fundamental 1 e 2, quanto na área do ensino médio. Então, a LDB, ela tem essas modificações conforme o decorrer dos anos, conforme a sociedade exija dela. Esses anos esses anos recentes, houve uma reforma em que na escola estadual de todo o Paraná ou de todo o país,
a educação física, a artes, a literatura, a história, a sociologia, a filosofia e a geografia, elas seriam matérias facultativas. O que seriam matérias facultativas? O aluno escolhe se ele quer fazer ou não. É obrigatório fazer matemática, química, física, português. Essas eram matérias obrigatórias. O resto era matéria facultativa. Então houve uma reforma, houve protestos, houve mudanças e ao decorrer desses anos estavam tentando implementar essa questão do facultativo, se o adolescente pode escolher. Aí houve questões de que nós estávamos corrompendo, nós estávamos transferindo, imitando o passado com a ditadura, enfim, foi algo que estava sendo modificado na lei de diretrizes e bases, estava sendo modificado e foi testado, foi implementado, mas não foi algo que foi levado para frente. Mas ainda com essa questão de pandemia, não foi colocado em prática em todas as escolas, em todas as áreas. Mas teve essa reforma. Por quê? Porque a sociedade ela evolui de uma maneira em que as leis devem estar de acordo com essa evolução. Então, por exemplo, se não evoluíssem a questão de leis, hoje as mulheres não estariam presentes nos estudos, não estariam presentes no mercado de trabalho, elas não iriam fazer parte da sociedade. Elas iam ser queimadas vivas por fazer chás, por fazer elementos de saúde, elementos de remédio. Então nós iríamos ser queimadas por conta de fazer um chá de hortelã. Então, se as leis não fossem modificadas, se a sociedade evoluísse e as leis não acompanhassem essa evolução, hoje nós estaríamos totalmente modificados, estaria totalmente transformado essa questão de evolução de leis e sociedade. Então, tem que haver uma evolução de ambas as partes. Então, voltando aqui à nossa questão de prática facultativa. Então, de acordo com a nossa lei, que foi prevista em 2003, é facultativa a prática da educação física para o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, você vai trabalhar na questão noturna. Então, nós, professores, podemos trabalhar diurno, vespertino, matutino e noturno, diurno. Então, nós podemos trabalhar de tarde, manhã e noite. Quando você tem um aluno lá, você está trabalhando à noite, você tem um aluno que cumpra essa questão de 6 horas, ele trabalha essa questão de igual ou superior a 6 horas, ele não é obrigado a fazer educação física. Você não pode impor a ele, porque ele já trabalhou, ele cumpriu uma jornada de trabalho, então não é obrigatório esse adolescente praticar educação física. Você vai observar muito isso quando você vai dar aula noturna, quando você vai dar aula à noite, e você vai observar que tem muitos adolescentes que trabalham de dia, trabalham no período de manhã, no período da tarde, para ajudar financeiramente a casa, a família em questão. Então, temos adolescentes de 16 anos que está trabalhando em mercado, está trabalhando em uma empresa, e esse trabalho exige muito do aluno, exige muito desse adolescente. Então, não é ético você obrigar a ele a fazer uma corrida, a fazer uma
jogar um esporte, praticar um esporte na sua área, na sua aula, não é obrigatório o aluno que trabalha 6 ou superior a 6 horas. E também não é ético da nossa parte. Você observa que o aluno está cansado, observa que ele teve o corpo dele está já um pouco fragilizado com essa questão de trabalho. Ele está ali para cumprir a questão educacional dele. E para suprir a necessidade, então ele está trabalhando para suprir a necessidade da sua casa, da sua família. Então, vai ter alunos que trabalham sim de tarde, trabalham sim de dia, de manhã, para compensar essa questão de financeiramente, do financeiro da casa. A nossa segunda, então, prática facultativa do aluno quando ele é maior de 30 anos de idade. Então, quando você está trabalhando lá no EJA, e você vai ter uma educação de jovens e adultos. Então, no EJA vai ter pessoas com maior de 30 anos. Você não vai obrigar aquele aluno a fazer a atividade. Então, maior de 30 anos, incluindo na lei de 2003, não precisa fazer. Ele escolhe se ele vai fazer ou não. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física, também incluída pela lei de 2003. Então, aquele aluno que faz um serviço militar, aquele aluno que está prestando um serviço militar, ele não é obrigado a fazer. A aula de educação física, ele não é obrigado a realizar. Então, ele escolhe se ele vai fazer ou não. Amparado pelo decreto, incluído pela lei também de 2003, o amparado pelo decreto é aquela questão de que o aluno ele está impossibilitado de realizar. Ele não pode, então você não pode obrigar aquele aluno. Se ele apresentar um atestado médico que não permita ele fazer ao decorrer do ano letivo nenhuma atividade física, você não vai obrigar ele, por mais que a questão do corpo dele você observa que ele está ótimo, mas ele está amparado pelo decreto. Então, não é obrigatório nessa questão. Ele escolhe se ele vai fazer ou não. Vetado, uma pessoa vetada é aquela pessoa que ela é uma pessoa que ela escolhe, ela é excluída. Essa questão do vetado, a questão do vetado é assim, o adolescente, o jovem, o adulto, ele é vetado, então ele não é obrigado a fazer se ele apresentar uma questão também, um atestado médico. É nesse intuito dele não estar preparado para a realização. O que tem a prole, essa questão de que tem a prole, é a mãe que possui filhos. A mãe que possui filhos. A mulher que possui filhos. Então, quando você vai trabalhar no EJA, vai ter muita questão de que tem a prole. Ela não é obrigada a fazer. Então, por exemplo, ela trabalha o dia inteiro, cuida das crianças, chega à noite, ela precisa fazer uma atividade física que exija muito do corpo, exija muito fisicamente, ela não é obrigada a fazer. Ela escolhe se ela vai fazer ou não, por conta de já ter filhos. Também todas as leis de 2003. Adentramos a educação física como matéria. Então, a educação física nem sempre foi matéria. A educação física não era colocada no currículo como matéria, e sim como algo secular.
separada das questões educacionais. Então, a educação física, em 1971, ela iniciou como matéria. Então, em 1971, educação física como matéria, sem reprovações, exceto por faltas. Então, na educação física, em 1971, ela foi introduzida como matéria. Mas era uma matéria que não tinha reprovações. Então, o aluno ele recebia uma nota 0 ao decorrer do ano letivo, ele não reprovava. Então, a educação física era uma matéria, mas não era uma matéria tão importante. Nessa questão de 1971, ela era avisada dessa maneira, que ela era uma matéria, mas ela não tinha uma importância nessa matéria. Então, você não reprova. Você só vai reprovar se você faltar. Se você faltar, você reprova. Se você tiver muitas faltas. Mas agora, se você tirar uma nota X, tirar uma nota Y, praticar ou não, você passa do ano letivo da mesma maneira. Então, a educação física era e não era uma matéria, né, gente? Porque se você não reprova, ela não é considerada como matéria. Ela é considerada como algo secular, como um lazer. Então, a educação física, ela já, desde esse início, ela já foi colocada como algo que não tem tanta importância, tanto significado assim. Então, em 1971, a educação física estava caminhando ainda, estava engatinhando ainda na questão pedagógica. Agora, na implementação da terceira LDB, em 1996, a disciplina de educação física ganhou um novo destaque. Deixou de fazer parte de uma disciplina integradora e se tornou importante na formação intelectual, moral e física do aluno. Então, em 1996, olha a diferença de anos. Em 1971 para 1996. Então, até 1996, a educação física era vista como algo secular, que não reprovava, era uma matéria que não tinha tanto significado. E agora, em 1996, ela foi reconhecida como importante na formação intelectual, moral e física do aluno. Então, é nessa questão que a educação física ela foi colocada como matéria que não só deixou de fazer parte de uma disciplina integradora, que ela estava integrada, ela estava presente na escola, mas não fazia parte da escola, e começou a ser uma matéria que reprova sim se você não fizer a educação física, reprova sim se você tirar nota baixa. Ela ganhou destaque em relação à formação moral, intelectual e física do aluno. Então é nessa época que a educação física foi se transformando, foi ganhando espaço na questão pedagógica. Então, a educação física como matéria, ela foi se modificando e ganhando espaço nessa questão escolar. E olha quanto tempo, 1996. Então, até 1971 é um ano bastante tempo, né, gente? Então, como a educação física como matéria, ela foi deixada de lado, como ela não teve significado, ela foi insignificante. Era apenas um complemento nas áreas da educação, era apenas um complemento de lazer, de ludicidade, não tinha um caráter de formação de aluno, formação de
de adolescente, formação de opinião não existia. Então, essa questão da LDB implantada em 1996 foi de grande avanço para a nossa área. Então, aqui nós colocamos nós, profissionais, com dúvidas, com questões, né, com ponto de interrogação. O que eu quero transmitir a você? Que a educação física como matéria, nós hoje nos perguntamos, ainda há essa incógnita, se é obrigado a fazer, não tem benefícios. Nós escutamos muito isso na comunidade escolar, na comunidade social. Nós ainda temos esse preconceito de educação física é realmente importante? Existe essa incógnita. Cabe a nós, educadores e formadores de opiniões, transmitir esse conteúdo, transmitir nosso conhecimento, que a nossa área não é apenas para brincar de peteca, não é apenas para aprender a chutar uma bola, mas sim formar opiniões, ter formação de aluno de maneira intelectual, moral e física, transformar aprendizagem e performance motora. Então, essa questão de que a educação física não é importante, nós devemos colocar isso desde o infantil, que a educação física faz parte da nossa vida, faz parte do decorrer da nossa história motora. Então, a educação física se faz presente desde o nascimento até a fase idosa do indivíduo. Então, se você não aplica movimentos, você não desenvolve a parte mecânica, a parte motora, a parte física do corpo, você acaba se transformando em outro ser, que não há movimentos, que não há entendimento do movimento. Então, você, formador de opiniões, você, profissional, observe essa questão de preconceito com a nossa área e dê bons exemplos. Não seja aquele professor bolinha que joga a bola para a criançada e a criançada fica lá meia hora só jogando bola. Transmita outras áreas da educação física, transmita essa oportunidade de conhecer a nossa educação física, de conhecer que não é apenas um bimestre é vôlei, no outro bimestre é basquete, no outro bimestre é futebol. Modifique, transforme a sua aula. Claro que de acordo com as leis, diretrizes e bases. Mas transforme a sua aula para que o aluno tenha um aprendizado, tenha experiência, para que futuramente ele cresça e ele saiba a importância da educação física. Ele saiba que o professor, ele trouxe, ele colocou, ele se esforçou, e não apenas aquele professor que só jogava bola lá. Seja um professor diferente, dê bons exemplos, para que futuramente essa questão do preconceito seja abolida, que seja desconsiderada, que nossa área seja valorizada. Então, nós, professores, temos que se valorizar para que a nossa área seja valorizada. Então, não venha querer modificar a sociedade se você mesmo se corrompe, se você mesmo não traz a prática do que você está falando. Então, transmita a prática, transmita questões fundamentais para que esse preconceito, esses paradigmas, essas questões estipuladas à nossa área sejam abolidas. Então fica essa incógnita. A educação física é realmente importante? Cabe a você, professor, respondê-la. Cabe a você, acadêmico,
se aprofundar nessa questão e transmitir a quem faz essa pergunta, certo? Então, nós temos a educação física na academia. Então, nós adentramos a academia ao bacharel. Então, quais as dificuldades de quem está nessa área? Quais as incompatibilidades que o profissional encontra nessa área? Que são demandas, incompatibilidades, mas nós vamos colocar algumas para que você possa estar preparado para chegar nessa questão, para que você possa chegar pronto. Não estou colocando aqui para desmotivá-lo, e sim para motivá-lo a ser diferente, a ser um profissional qualificado e trazer um bom conteúdo para o seu cliente. Então, não desanime, seja diferente. Então, as incompatibilidades, as dificuldades que o profissional encontra nessa área são o público-alvo. Então, na academia, nós devemos observar essa questão do público-alvo. Quem que eu quero transmitir o meu conhecimento? Para quem que eu quero? Eu quero para adolescentes, para adolescentes e crianças, porque eu me adapto melhor, consigo ter uma dinâmica melhor. Mas eu quero na academia aulas com adultos e idosos. Então, eu vou selecionar quais atividades para o adulto e o idoso, como que eu vou fazer, quais materiais utilizar. É o público-alvo. Eu vou definir com quem eu vou trabalhar. Na academia que nós encontramos hoje, nós observamos crianças de 10 anos com adultos de 35 fazendo praticamente o mesmo exercício. Qual é a vantagem de você ter uma academia tão gigantesca e não proporcionar um conteúdo adequado para aquele público-alvo? Então, a maior dificuldade hoje na academia é direcionar um público-alvo. É muito livre, é muito aberto. E essa questão do livre e aberto deixa a desejar, porque o profissional ele fica muito exposto a várias faixas etárias e a várias mudanças, evoluções motoras. Então, ele fica muito exposto. Então, o profissional tem que ser muito qualificado para direcionar uma criança, a direcionar um jovem, da mesma maneira que ele direciona um idoso. Então, público-alvo é interessante. E ainda falando dessa questão do público-alvo, o profissional ele tem um certo preconceito falando com essa questão de clientela. Então, o profissional ele sofre um preconceito com a clientela. Meu professor da academia, ele não é musculoso, ele é dono da academia, é meu professor e ele quer que eu faça musculação. Olha o preconceito. Então, não é porque o corpo do professor é de um jeito que o conhecimento dele sobre o desenvolvimento motor é de outro. Então, da mesma maneira. Então, assim, o corpo não vai definir o profissional, mas ainda hoje nós temos essa questão. É igual nutricionista. Você não vai numa nutricionista para emagrecer e você chega lá, a nutricionista, ela é obesa. Você vai ter esse preconceito, porque está prestinado, está impregnado na sociedade. Então, essa questão do público-alvo, o próprio professor sofre preconceitos com o público-alvo. Então, esteja preparado para essas questões. Se você hoje, atualmente, você não tem um corpo definido, não tem músculos definidos, não tem uma musculatura, não frequenta a academia para questões estéticas, e você vai ensinar um aluno para evoluir essa questão estética, para aprimorar essa questão estética,
ele vai ter um preconceito com essa questão do teu físico. Então se prepare, ofereça um conteúdo melhor, um conteúdo qualificado para que aquele preconceito seja abolido. Então, na academia, a falta de profissionalismo e ética. Então, na academia nós encontramos hoje profissionais de licenciatura trabalhando na área do bacharel. Nós sabemos que o bacharel é diferente do licenciado, mas por conta de falta de profissional, por conta de falta de professores da área bacharel, esses donos de academia acabam contratando licenciados. E isso é uma falta de profissionalismo, uma falta de ética. Você, licenciado, aprende a dar aula em escolas, em projetos, em comunidades, e não ao desenvolvimento motor para academia. Antigamente existia educação física plena, que estudava a licenciatura e o bacharel. Hoje, essa educação física plena foi separada por conta disso, de uma questão ser diferente da outra. Então, a falta de profissionais na área, ela é grande. E a ética desses profissionais também é grande. Então, observe quando você chegar numa academia, observe se aquele professor, ele é licenciado ou ele é bacharel. Se um professor que está lá faz 10 anos e ele está aplicando, ele é licenciado, mas faz 10 anos que ele está na academia, ele ensina todo mundo, ele pode ser punido, ele pode ser preso, porque isso é a lei que direciona quem deve trabalhar numa academia. É um profissional de bacharel, um profissional que estudou para aquilo, e não um profissional de licenciatura que estudou para dar aula em escolas. Então, essa questão de ética é grande, como eu disse anteriormente. Seja um profissional que tenha, que cumpra as palavras, que seja um profissional de exemplo. Então, seja um professor exemplar, né? Se você está de acordo com as leis, você é um professor exemplar, você é um profissional exemplar. Então, na questão academia, existe muito essa questão de falta de professor, não tem alunos, não tem acadêmicos para essa área, não tem professor, não tem acadêmicos formados nessa área, não existe essa questão de moral, de ética do profissional que estudou um e vai estar trabalhando em outro. E isso leva até multa, tá, gente? É um assunto bem sério, um assunto bem delicado. Pode até fechar o estabelecimento. A falta de material adequado. A falta de material adequado, essa questão na academia, ela é bem clara. Então, quando a sua clientela chega na sua academia e você não tem materiais adequados para essa clientela, você vai perder cliente, você vai perder aluno, não vão querer fechar contrato com você, porque numa academia de 30 alunos tem uma esteira só e tem que esperar um usar, daí fica meia hora um usando, meia hora o outro usando, quando o aluno percebeu, já foi a aula e ele não conseguiu fazer a esteira. Então, a falta de material é uma das coisas que mais pega na academia. Então, quando você chega numa academia, você tem que observar opções. Observa as opções. Ah, tem isso, tem aquilo. Ah, tem um profissional ali, tem um outro ali. Ah, ele orienta, esse não orienta. Então, observe na academia que a falta de material faz com que a clientela vai indo embora. Vai escolhendo outras academias, outros profissionais. Às vezes, por falta de um profissional adequado, o cliente ele vai para outra academia. Por falta de peso, por falta de estrutura,
ele vai para outra academia, porque o aluno ele busca estar confortável. Se ele não se sente confortável naquele ambiente, ele vai recorrer a outro ambiente. Então isso é muito clássico, isso é muito claro para nós. Nós chegamos e já observamos se nós temos materiais, se nós vamos conseguir dar uma aula, se nós vamos conseguir realizar aquele processo que o professor está orientando. Então o cliente em si, ele observa todas essas questões. E se o profissional na academia dele não tiver o material adequado, ele vai progressivamente perder alunos, perder clientes. Então, na academia, a flexibilidade dos profissionais também é uma dificuldade. Essa questão da flexibilidade é em questão de demanda de profissionais e a questão de horários. Tem muitos professores da na academia que fica com apenas um grupo de alunos. Outros alunos, eles ficam meio que, e agora, o que eu vou fazer? Então, a flexibilidade de demanda de profissionais é uma dificuldade. Então, na academia, é importante, é necessário ter mais de um professor. Porque se você está orientando um aluno e você não observa que aquele aluno está realizando um movimento errado, aquele aluno vai ter uma perca motora, vai ter uma degradação muito grande do que aquele aluno que você está orientando. Então, a flexibilidade de demanda profissional é uma dificuldade que temos na academia. E a flexibilidade dos profissionais de estarem cumprindo horários também é uma dificuldade. Então, o professor só pode trabalhar no período da manhã, à tarde fica um estagiário, ou à tarde só fica a secretária. Então, a flexibilidade dos horários do professor também dificulta muito essa questão de estar preparado para a clientela, essa questão de educação física na academia. E o marketing, nossa última questão. Hoje observamos muito que as empresas agora, elas estão lá no marketing, colocando vídeos, fazendo consultoria com nutricionista, estão fazendo fotos, estão inaugurando uma academia e eles fazem gravação de vídeo, fazem gravação de foto, documentário. Então, assim, o marketing hoje está muito presente na academia, mas antigamente não existia essa questão de expor a sua academia, o seu ambiente de trabalho. Então, hoje, a importância de um bom marketing vai valorizar o desempenho, vai valorizar a sua área, o seu patrimônio. Então, o marketing é uma jogada que beneficia não só o profissional, como a academia em si, como patrimônio. Então, você vai adquirir mais alunos, você vai adquirir uma fama a academia tal, não conheço. Mas é aquela academia lá que fez um projeto, papapá. Lembrei. Então, essa questão de marketing vai trazer esse conhecimento da sociedade, vai trazer um público-alvo direcionado para a tua academia. Então, o marketing é extremamente importante. Então, se você tem no grupo social lá, nas suas redes sociais, um perfil profissional, você não pode colocar momentos de lazer da sua família, não vai ser favorável, porque os seus alunos estão olhando aquilo. Então, na academia você fala que não beba, não fuma, coma frutas e verduras. Mas lá na tua rede social, você tá lá virado 3 dias, só come coisa gordurosa, só pede food truck. Então, é uma questão assim, uma questão de fale e faça.
Dê um bom exemplo, porque o cliente vai estar observando todas essas suas redes sociais. Então, o marketing é super importante. Então, sempre um conselho, sempre tem um perfil pessoal, privado, e sempre tem um perfil público, profissional. Que os seus alunos, eles só vão direcionar aquele perfil. E se você quer família e amigos, é o privado. Para que não haja essa questão de o professor é isso, o professor é aquilo. Sabe? Essa questão de preconceito vai existir frequentemente. Então, separe essas questões de vida pessoal e vida profissional. Porque a vida pessoal pode interferir na profissional e você vai perder cliente. Agora, educação física na escola. A educação física na escola também temos preconceito, como eu já havia mencionado. Professor de criança. Professor bolinha, professor que dá aula de peteca. O preconceito é exacerbado para quem faz educação física, para quem estuda educação física, para quem é profissional na área da educação física. Então, preconceito está aí, você tem que saber lidar com ele, você tem que contornar a situação e tem que apenas melhorar a cada dia. Então, melhore o seu profissional para que o preconceito seja menor. O preconceito está aí, gente. Até quando nós estudamos, assim, nossa, você vai ser professor de educação física, nossa, mas você vai ficar aguentando criança, você vai ficar aguentando pais e responsáveis e mães e alunos e documentação de escola. Não é mais fácil você ser um advogado que vai ganhar mais, que você vai trabalhar menos? Tem toda essa questão de preconceito. Não é que um é melhor que o outro, mas na comunidade, na sociedade que vivenciamos, essa questão que a educação física não é o foco, ela sofre esse preconceito. A pessoa que faz educação física sofre esse preconceito de não ter um reconhecimento da área. Então, um advogado, um engenheiro, ele tem um reconhecimento muito grande. Agora, um professor não tem esse reconhecimento. Então, esteja preparado para preconceitos. Na educação física, na escola, a falta de reconhecimento é grande. É muito grande a falta de reconhecimento. Essa é uma questão bem delicada, porque o aluno, ele reconhece que você é um super-herói para ele. O aluno, ele vê o professor como um ser místico perfeito. Saindo da escola, os próprios professores, eles não têm reconhecimento pelo que você está fazendo. Isso daí eu sei fazer também. Isso daí eu vou fazer. Esse é muito tranquilo, você não tem outra coisa. Então, você fazendo e as pessoas vão estar em cima, nossa, é muito simples, nossa, é muito fácil. Mas, na verdade, o simples e o fácil também devem ser realizados pelas crianças como forma de fase. Então, a falta de reconhecimento por conta dos próprios profissionais é grande. A falta de reconhecimento por conta dos pais e responsáveis dos alunos. Tem pais e responsáveis que não conhecem o professor de educação física da criança. Nunca foi numa reunião que o professor estava presente. Ou não fez questão de conhecer esse professor. Então, a falta de reconhecimento, ela é exacerbada, ela é gigantesca por conta da comunidade. A falta de material adequado. Hoje nós vamos adentrando na escola, o material é super caro. Uma bola é muito cara. Imagine comprar 20 bolas, 35 bolas.
é muito caro. Então compensa a escola comprar uma bola de borracha, que custa, sei lá, R$5, R$10, dependendo da bola, do que comprar uma bola com o material realizado com material adequado, com costura, com proteção, do que com uma bola de borracha. Então hoje, professor, você vai ter que lidar com a falta de materiais. Você vai chegar na diretoria e vai pedir material, a diretora vai falar, olha, infelizmente nós não temos recurso financeiro para suprir essa necessidade, vai ter que improvisar. Então a falta de material é grande também, é uma grande dificuldade do profissional, do professor. Eu tenho 25 alunos, 27 alunos e eu tenho 5 bambolês. O que eu vou fazer com 5 bambolês se eu tenho 27 crianças? Tinha que ser uma brincadeira individual com bambolê? Não faz. Ou adapta. Não vamos usar bambolê não, nós vamos fazer um círculo aqui com giz, nós vamos pegar cano, nós mesmos vamos fazer um bambolê. Fechou. Improvisa. A falta de material vai ser grande, mas cabe a você, professor, cabe a você, profissional, adaptar essa questão. A infraestrutura, então, não tem quadra, tem escolas que não possuem quadra. Eu fiquei 1 ano adaptando brincadeiras por conta de não ter uma infraestrutura, de não ter quadra, o piso era escorregadio, tinha pilares ásperos. Então, a infraestrutura vai ser um empecilho aí na sua aula. Vai ter uma dificuldade, você vai ter que adaptar, vai ter que separar. Então, a infraestrutura é um grande problema na educação física. Tem escolas que não têm quadra. Trabalho fora do expediente. Na educação física vai ter muito disso. Professor, você não vai trabalhar só das 1 às 5. Você vai trabalhar das 1 às 11 horas da noite. Você fazendo material reciclável, você reutilizando material, você fazendo normas da ABNT, você colocando avaliação no sistema, você fazendo avaliação. Então, o trabalho fora do expediente é uma grande dificuldade. É um problema bem grande na escola atualmente. Então, hoje, nenhum professor trabalha só na escola. O professor ele já traz materiais da casa pronto para dar para o aluno, para colocar para o aluno. Então, se o professor vai fazer uma atividade que haja coordenação motora fina, que haja cortar papel, cortar EVA, ele não vai dar para a criança, a professora não vai dar essa questão para a criança, porque talvez esse molde do EVA vai ser para um projeto que tem que estar bem realizado e a criança ela não tem da coordenação para cortar. Então, vai ter que cortar 25 papéis, vai ter que cortar 25 EVAs, trazer tudo pronto. Atividades prontas para as crianças. Vai ter que fazer fora do expediente. Isso é um grande problema também na nossa área. Então a gente faz um trabalho dentro da escola, fora da escola e não é reconhecido. É problemão, viu, gente? Quantidade de alunos. Eu coloquei aqui a quantidade de alunos porque assim, lógico que você não vai ter uma turma de 100 alunos. De maneira nenhuma. Existe na lei, existe uma quantidade ideal, uma quantidade adequada. Não pode ultrapassar aquela quantidade. Então, vamos dizer assim, numa escola municipal, não pode passar de 25. Não pode passar de 25 crianças. Então, a quantidade de aluno, beleza. Nós sabemos que a quantidade é 25. Mas acontece um empecilho lá que a diretora marca uma reunião com 2 professoras ao mesmo tempo. Então, você vai ter 25 mais 25. Ela fala, professora do céu, marquei uma reunião, você pode ficar com a turma A e a turma B? Turma A e turma B, 25, 25, 50. 50 alunos. Você vai fazer o quê?
Não, professora, eu não vou dar aula não. É a sua função. Você está em horário de expediente, você precisa dar aula. Então, vai ser 25 e 25. Junta a galera lá, faz uma aula de 2 aulas aí de educação física e bora lá. Então, às vezes, o profissional, ele é pego de surpresa. Não é avisado antecipadamente, ó, amanhã vai ter reunião, tá, professora? Então, amanhã vai ter 2 turmas. Não existe. Pode ter professora que, né, diretora que avise, mas às vezes acontece de ter uma reunião em cima da hora, ali que precisava ser feito, precisava comunicar, e tem essa reunião e você vai ter que improvisar, você vai ter que dar um jeito de dar a tua aula. Então, é 50 crianças na quadra e você sozinho com aquela criançada. Importantíssimo você se impor como profissional, como professor. Já aconteceu comigo de eu pegar 3 turmas na mesma aula, no mesmo dia. O que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei com muitas crianças na quadra e foi super divertido. Porque eu soube lidar muito bem com a situação. Eu fiz atividades que as crianças já conheciam, mas como forma de competição. Então, houve um mecanismo, uma ludicidade, sem ter aqueles problemas de criança correndo, criança gritando e a aula passando despercebida e só as crianças gritando. Deu super certo, consegui realizar. Não tinha material suficiente, mas eu improvisei. Então, vai acontecer na educação física na escola de ter quantidade exacerbada de aluno. Profissional, se prepara. Na prática, como nós podemos colocar essa questão de educação física como matéria na escola, na academia? Na academia nem tanto, né? Não é mais uma matéria, mas na escola, por exemplo, como que a educação física é como matéria na escola? Eu posso estar colocando como fala, eu posso estar sentando junto com as crianças e falando, olha, a educação física não é para nós brincar disso. A educação física tem um conteúdo, tem um objetivo, tem uma funcionalidade, tem uma finalidade. Explique para o seu aluno, mostre o desenvolvimento para ele. Ofereça conteúdo, ofereça experiências para que o aluno adquira, absorva e futuramente não tenha esse preconceito com a nossa área. Então, cabe a você, profissional, explicar ao aluno a importância da educação física, a importância de estar realizando, a importância de estar mostrando à comunidade em geral que a educação física faz parte da vida do ser humano e que a evolução dele é ao decorrer da nossa área. Então, coloque a importância da nossa área na criança, no adolescente, no adulto, no jovem. Coloque, explique, tenha um contato com ele, mostrando que a educação física é sim importante. Então, chegamos ao nosso final, às nossas referências. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que esse conteúdo seja de grande benefício a você, acadêmico. E eu espero vocês na nossa próxima aula com o nosso próximo tema. Desde já, o meu muito obrigada!